Hoje no nosso podcast vamos abordar o assunto sobre meningite e nosso convidado de hoje é Dr. Orlando. Doutor Orlando, eu queria primeiramente que o senhor expusesse onde você trabalha, né? Qual o seu público-alvo e como é que você lidar com essa doença, né? Diariamente. Você atende muitas pessoas com complicações de meningite ao longo dos dias. É um caso muito raro. A gente gostaria muito de saber como é que é o seu dia a dia, né? No atendimento na linha de frente, principalmente na população em geral. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Meu nome é Orlando Magalhães, eu sou médico da saúde da família, trabalho numa unidade básica de saúde chamada Terezinha Parente. Felizmente, a meningite não é muito comum no nosso meio, porque é inclusive uma doença muito grave e a principal delas é a causada pelo meningococcus, né? Então, quando a gente detecta, não é muito comum, não. Assim, graças a Deus é muito difícil a gente pegar, mas às vezes tem suspeitas na área, ou mesmo, às vezes o paciente vai para o hospital, aí a gente recebe a notificação e tem que fazer um bloqueio, né? Quando é a meningite meningocócica, as pessoas que habitam na mesma casa têm que tomar uma medicação para evitar que venham a se contaminar também. Agora, nos ajuda a entender um pouco o que é a meningite, o que são meninges e qual a relação com o líquido cefalorraquidiano. Ajuda a gente a decifrar um pouco sobre o que é isso aí, doutor Orlando. Para falar sobre meningite, é melhor iniciar falando o que são meninges, né? As meninges são membranas que se situam ao redor do cérebro e da medula espinhal. Elas contêm um líquido chamado cérebro espinhal ou céfalo raquidiano, né? E as meninges são divididas em três membranas: a dura mater, que é uma membrana mais externa, a aracnoide, que é uma membrana intermediária, e a pia mater, né? A meningite é uma infecção que acomete as meninges e pode ser causada por agentes patogênicos, como bactérias, vírus ou fungos. E também ela pode ser causada por sequela de algum traumatismo, que abre uma porta de entrada, né? E acaba acometendo as meninges, né? Algumas doenças também infecciosas na face, né? Que às vezes é muito comum em criança, que se chama celulite, uma celulite periorbitária. Por isso que são perigosas essas infecções na face, perto do olho, perto do nariz, porque a irrigação venosa, né, acaba passando perto das meninges ou pelas meninges e acaba levando essa infecção para as meninges. Por isso que é muito perigoso, às vezes, essas infecções na face, porque ela pode ser uma porta de entrada para uma meningite. Por atingir o sistema nervoso central, a meningite é sempre considerada uma doença muito grave e que dependendo da causa, né? Depende da causa, os vírus, por exemplo, são menos graves do que as infecções bacterianas, né? Às vezes do tempo levado ao início do tratamento, às vezes só na suspeita no hospital, a gente já deve iniciar com uma dose de antibiótico, que é para ir tratando. A gente às vezes não deve esperar um exame de sangue ou mesmo uma punção lombar. Às vezes você tem que fazer uma punção para extrair o líquido cefalorraquidiano e desse líquido você vê a infecção na medula, né? Na medula não, no líquido, que significa que tem a meningite. Mas às vezes antes mesmo disso a gente já inicia logo com antibiótico. Então, esse início do tratamento rápido, né, pode evitar muitas mortes, porque é uma doença de alta letalidade. Doutor Orlando, eu queria saber quais os sintomas da meningite e quais as possíveis complicações. Essa doença apresenta um sinal que a gente chama sinal patognomônico, que está presente independente da causa, se é vírus, se é bacteriano, né? Que já serve de sinal de alerta para o médico ou às vezes até para um leigo, né? Que é aquela dificuldade da pessoa encostar o queixo no peito. A esse sinal nós chamamos de rigidez de nuca. Então, quando um paciente apresenta essa rigidez de nuca,
aí já é um sinal de alerta, né? Outros sintomas importantes são a dor de cabeça intensa, febre, vômito, náuseas e confusão mental. E dependendo da causa, às vezes surgem manchas avermelhadas no corpo também. A meningite, por ser uma doença muito grave, como eu já falei, ela e da alta letalidade, mesmo quando a pessoa consegue sobreviver à meningite, ela pode sobreviver com complicações, né? Com sequelas. A meningite pode causar surdez, paralisia ou até amputação de membros. São as principais complicações da meningite, quando a pessoa consegue sobreviver à doença. Oi, doutor Orlando, tudo bom? Então, dando continuidade ao assunto, eu gostaria também de saber sobre a mortalidade, né? A meningite em si, a mortalidade da meningite, da doença, e também o porquê que acomete mais crianças, né? É importante também salientar e frisar um pouco mais sobre isso. A meningite apresenta alta taxa de mortalidade, mas depende muito, como eu falei, da causa, né? As de origem virais são menos graves e as transmitidas através da bactérias, né? As que são causadas por bactérias, geralmente ela tem uma taxa de mortalidade de 20%. E a principal causa de transmissão da meningite, já vou adiantando também, é através das vias respiratórias, né? Não é um contato esporádico, mas geralmente um contato mais prolongado dentro da casa ou às vezes no colégio. Por isso que, dependendo do agente patológico envolvido, quando se encontra a meningite bacteriana, né, meningocócica, você tem que fazer, como eu já falei no início, um bloqueio no colégio, às vezes no ambiente onde a pessoa mora, e o ambiente, às vezes, no trabalho, porque por ser realmente uma doença muito grave. Olá, doutor Orlando, eu me chamo Ian e eu gostaria de saber se existe algum perfil específico ou então faixa etária que tenha maiores riscos de contrair essa doença. Qualquer pessoa está sujeita a ter a doença, porém as pessoas não vacinadas, as crianças menores de 1 ano e os idosos apresentam maiores chances de desenvolver a meningite. A meningite no recém-nascido é normalmente causada por bactérias adquiridas no canal do parto, né? No momento que a criança está nascendo, no parto normal, ela pode adquirir alguma doença que pode causar meningite. Oi, doutor Orlando, tudo bem? Eu queria saber, eu acho que é a dúvida de muita gente também, de como a gente pode estar evitando a meningite. E a prevenção, ela é apenas por meio de vacina, e essas vacinas, elas são realmente confiáveis? A principal forma de evitar a meningite é através da vacinação. Vacinas contra a meningite. Existe vacina contra hemófilos, meningococo e pneumococo, e para a maioria das cepas patogênicas mais frequentes. Lembre-se também de sempre higienizar as mãos, não compartilhe itens como copos, cigarros ou escova de dente com outras pessoas. Alimente-se bem e mantenha-se saudável. Lembre-se de cobrir a boca sempre que tossir ou respirar. Usar máscara se precisar permanecer a menos de 2 metros de distância de pessoas com meningite ou com infecção respiratória. Essas são as principais medidas de prevenção. Lembrando mais uma vez que a vacina é de extrema importância contra os principais agentes patogênicos, né? E se encontra disponível na rede pública de graça. Então, é mais um motivo para que todos se vacinem. Chegamos ao fim desse episódio do podcast. Gostaria de agradecer, Dr. Orlando, a sua presença, pelo senhor ter disponibilizado e compartilhado o seu conhecimento a respeito desse assunto. Eu falo em nome de todo o grupo aqui que a gente tem uma enorme gratidão pela sua pessoa. Também agradecer pelos ouvintes que nos acompanharam até o finalzinho desse podcast.
Eu acredito que todo mundo aprendeu um pouco mais sobre essa patologia. Pessoal, espero que possa ter contribuído com o trabalho de vocês e me coloco à disposição para outras informações. O Pedro Lucatelli tem o meu contato, se precisar de alguma coisa, podem me procurar. Obrigado.